debate sobre a atual Constituição brasileira, a FGV Direito Rio oferece o podcast Constituição em Debate. Durante 7 episódios, serão convidados especialistas com o objetivo de realizar um debate sobre seus temas mais sensíveis. O trabalho é desenvolvido por alunos da disciplina da graduação do Field Project, sobre supervisão de Matheus Castro. Os debates estarão disponíveis na página do YouTube e não deixem de nos seguir nas redes sociais e no Instagram, @Constituição em Debate. Bem-vindos ao 7º episódio da 2ª edição do podcast Constituição em Debate. Meu nome é Beatriz Villanova, aluna do primeiro período da FGV Direito Rio, e serei mediadora do presente debate. Nesse episódio, discutiremos sobre os avanços e retrocessos no direito do trabalho sob o prisma constitucional. Com a edição de uma reforma trabalhista, objeto de questionamento sobre a sua constitucionalidade desde sua origem, o direito do trabalho precisa se encontrar com o direito constitucional. Para esse debate, chamaremos o professor Luiz Guilherme Migliora, formado em Direito pela UERJ, realizou pós-graduação pela Universidade do Texas e pela Universidade de Harvard. Professor fundador da FGV, é vice-presidente do Sindicato da Sociedade de Advogados e atua como sócio do escritório Beirano Advogados. Bem-vindo, professor, e obrigada por participar desse projeto. Obrigado, Beatriz. Obrigado, Matheus. Vamos lá, desculpa te interromper. Tudo bem. Primeira pergunta. Em 2017, foi aprovada a chamada Reforma Trabalhista, projeto de autoria do governo de Michel Temer, como forma de superar a crise econômica que o Brasil sofreu. Ela somou-se a um conjunto de medidas restritivas, como o teto de gastos e a terceirização do trabalho. A lei originária de 1943 certamente precisava ser modernizada. No entanto, foi alvo de diversas críticas, sobretudo sobre a constitucionalidade, devido à possível precarização do trabalho. Luiz, você considera que a reforma trabalhista precarizou as relações de trabalho? Vamos lá. Bom, eu vou começar então agradecendo, já que eu te interrompi. Prazer em conhecer você, Beatriz. Obrigado, Matheus. Um prazer em revê-lo. Vamos lá. Eu acho que a reforma trabalhista tem coisas boas e coisas ruins. Precarizou as relações de trabalho? Em certa forma, sim. Eu chego lá respondendo a sua pergunta. Eu acho que quando se olha para o direito do trabalho no Brasil, é importante você entender que há várias camadas desse direito do trabalho, né? Então, você tem uma população muito grande que tem já um trabalho precarizado, tem dificuldade de acesso a esse trabalho, e cada vez mais no Brasil não tem acesso ao trabalho seletizado, né? O trabalho com carteira assinada. Então, você tem um aumento enorme de pessoas não seletizadas. A criação do MEI foi uma revolução, né? Você tem, parece que eu ouvi um número, talvez seja exagerado, 78 milhões de mês, mas se não for isso, é um número enorme de pessoas que trabalham. É o novo autônomo, né? O novo autônomo que não tem a carteira assinada. Então, existe um movimento que é um movimento de mercado que foi recepcionado por essa reforma trabalhista, que é um movimento para reduzir direitos. Então, você pode, de fato, dizer com muita tranquilidade que isso é precarização do direito do trabalho, precarização das relações de trabalho. Essa precarização ela é movida pelo quê, na verdade? E aí é uma discussão quase estrutural, sociológica do nosso país, né? Ela é movida por uma demanda das empresas por mais agilidade e menos custo e pela oferta limitada de posições de trabalho. Então, se você tem pouca oferta, muita mão de obra demandando o trabalho e você tem uma demanda dos empresários para reduzir custo, você acaba convencendo ou convencendo talvez seja um verbo ruim, você acaba impondo a essa população que busca trabalho condições subideais, porque a pessoa não tem trabalho, então ela vai aceitar essas condições. Então, aonde que a reforma ela fez isso e aonde que ela pode ser vista como uma reforma precarizadora? Quando ela amplia, por exemplo, de uma forma quase limitada o conceito de terceirização, né? Antigamente você tinha, quando eu dei aula com o Matheus, a gente teve aula sobre isso, você tinha o conceito de atividade fim e atividade meio, que é um conceito péssimo, é um conceito que ninguém sabe o que é, e você tinha situações mais esdrúxulas do mundo, do tipo, a Vale foi objeto de uma ação civil pública porque o Ministério Público entendeu que numa das suas minas a atividade de explosão da mina tinha que ser primeirizada, que é um verbo que não existe, né? Porque aquela
a situação não poderia ser terceirizada, porque isso seria é, um elemento de precarização. E aí a questão toda, Beatriz, Matheus, é que a terceirização em si não é precarizadora. A terceirização ela é uma boa movimentação quando a motivação da terceirização é a especialidade. Então, esse exemplo, que é um exemplo obviamente meio caricatural, né, de que a explosão das minas deveria ser feita pela própria empresa, é um exemplo ótimo para você ver que não, ela tem que ser feita por uma empresa que tem autorização para lidar com explosivos, do Ministério do Exército, que sabe fazer, porque o explosivo explode, as pessoas morrem. Então, a resposta era válida, essa liminar naquela época, muito tempo atrás, olha, não dá, eu não sei lidar com explosivo. Se você, juiz, me mandar fazer a explosão das minas, eu vou causar mais dano do que benefício. Agora, então, assim, a reforma trabalhista veio a solucionar esse problema. Né? Então, hoje, eu posso terceirizar uma atividade sem ter que perguntar se é atividade fim ou atividade meio. Isso é, teoricamente, bom. Por outro lado, como tudo em direito do trabalho, existem os abusos e a utilização incorreta dos conceitos. O conceito de terceirização, ela deve ser aplicada quando você tem especialização. Especialização é essa que gera maior eficiência. Esse é o conceito de terceirização no mundo. No Brasil, terceirização virou uma forma de você reduzir custo. Por que isso? De novo, o direito do trabalho ele é um direito que não admite qualquer redução de benefícios. Então, no curso da vida de uma empresa, no curso da vida de um contrato de trabalho, direitos vão sendo acumulados e você não pode reduzi-los. Né? Então, esse é um ponto. E aí você tem empresas que se veem na seguinte situação: eu estou hoje com uma força de trabalho muito cara, o meu concorrente, vou dar um exemplo bom histórico para a gente, né? Varig, né, que acabou. Você não conheceu a Varig, provavelmente, que era a melhor empresa de aviação do Brasil e tal, maravilhosa. A Varig tinha uma quantidade de benefícios muito importantes, né, que foram criados e foram se consolidando na fundação da Varig, aquela história toda. Então, o que acontecia é que ela tinha empregados que tinham o seu salário, ou qualquer que fosse o seu teto normativo, o seu piso normativo da categoria dos aeroviários, mas ela tinha uma série de outros benefícios que foram conquistados por esses empregados no curso de muitos anos, décadas. E aí vem uma nova empresa, qualquer que seja ela, concorrer com a Varig, e essa empresa não tem todos esses benefícios que foram conquistados por esse pessoal, e aí ela passa a ter um custo menor e um preço menor e começa a fazer uma concorrência predatória à Varig. E aí o que a Varig faz, só, né, e aí, teoricamente não foi isso que aconteceu, mas ela poderia em algum momento falar, eu vou terceirizar aqui algumas atividades, eu não vou mais ter empregados próprios, eu não vou estender para esses empregados terceirizados uma série de benefícios conquistados por esses empregados. É quase que uma reação de mercado a essa questão. Então, precarizou? Eu acho que no macro, sim. Era para precarizar, talvez fosse inevitável. E aí eu não sei se foi a reforma trabalhista que precarizou ou o que precarizou foi a situação econômica do país. Né? Então, assim, a gente não tem uma política clara de educação, de inclusão, de treinamento. E aí o que acontece é que eu tenho uma população de trabalhadores pouco qualificada, com uma demanda de trabalho que é ineficiente, eu acabo impondo às pessoas que elas aceitem qualquer condição que seja ofertada pelo mercado para trabalhar. Né? E aí você vai começar a conversar sobre aplicativos e outras coisas mais. Então, assim, é precarizador? Teoricamente, sim. Mas, por outro lado, e aí tem sempre um outro lado, essa reforma trabalhista trouxe muita coisa interessante. E na minha concepção, enfim, como é uma reforma de centenas de artigos, tem muita coisa boa e muita coisa ruim. Né? Não vamos ser binários. Uma coisa boa que ela traz é o conceito do empregado hipersuficiente, né? Que é um conceito simples, que você fala, se o empregado tem diploma universitário, ganha mais que duas vezes o teto do INSS, que hoje seria mais do que 13 mil reais, que isso corresponde, na época da reforma, correspondia a 2% dos empregados seletizados, esse empregado ele sai da regra da hipossuficiência, ele sai da regra daquela pessoa que tem uma coação presumida na sua relação. Então, qual é a regra básica do direito do trabalho e por que você não pode mudar contrato? Se voltando para o Código Civil, você vai dizer o seguinte: os atos jurídicos realizados entre empregador e empregado são atos que têm uma presunção de coação, portanto, eles são inválidos se forem prejudiciais ao empregado. Ou seja, o empregado não pode negociar nada que possa ser considerado prejudicial a ele, porque existe uma presunção de coação, que é uma presunção bem posta, né? Porque o empregado tem medo de perder o emprego e depende daquilo para viver. Quando eu crio a figura do hipersuficiente, eu estou afastando essa presunção de coação e dizendo, olha, para essas pessoas aqui que têm diploma universitário e ganham mais que 13 mil reais, eu posso negociar livremente. Isso foi muito bom. Tá? Então, isso é uma coisa boa. Outra coisa muito boa da reforma, ampliou
muito o poder dos sindicatos, muito. Então, o direito coletivo ganhou muita força e os sindicatos podem hoje negociar algumas regras que são importantes para as empresas e que, se negociadas pelo sindicato, são válidas. Então, você quis promover uma maturidade das relações sindicais. E aí vem o maior erro, na minha concepção, da própria reforma. A reforma, ao mesmo tempo que empoderou os sindicatos, ela cortou completamente o custeio dos sindicatos, né? Então, isso é uma coisa que foi muito importante. A reforma eliminou o custeio dos sindicatos para que eles existam. Terminou com o imposto sindical obrigatório, que era um dia de salário por mês, no mês de março, para todos os empregados e tal, porque se dizia que era um dinheiro muito fácil. Então, um dinheiro muito fácil, que caía na conta dos sindicatos, os sindicatos não tinham que trabalhar para ele. E aí o conceito, que é um conceito também indefensável, mas a implementação foi trágica, era: se o sindicato não trabalhar para ser querido pelos seus assistidos, pela sua categoria, não vai receber a contribuição. E aí vem a lei e fala: olha, a contribuição tem que ser voluntária do empregado. E vem o Supremo em seguida e fala: a contribuição tem que ser autorizada individualmente antes de ser descontada. E aí os sindicatos todos, sem exceção, quebraram, e a negociação coletiva no Brasil, nos últimos alguns anos, ela ficou quase que exclusivamente capturada por essa questão do custeio. Porque o sindicato não topava conversar nada antes de resolver: e aí, o meu dinheiro, quem vai pagar? Criou-se uma série de situações a ponto de o Supremo ter sido obrigado a voltar atrás. Hoje, o que está em vigor é que o Supremo falou: olha, você pode aprovar em assembleia um desconto de contribuição dos empregados, que é o que está voltando a ser feito, e você está voltando a, de alguma forma, regularizar a contribuição para os sindicatos, mas mesmo assim ainda é uma situação muito difícil. Então, eu acho, Beatriz, Matheus, que é difícil olhar para a reforma trabalhista como uma coisa só. Eu acho que a reforma trabalhista é de fato uma reforma. Ela tem centenas de artigos. Tem coisas muito boas, eu citei algumas. Tem coisas muito ruins. Para mim, a mais grave foi a contribuição sindical, porque ela foi mal implementada. Não acho que a intenção era necessariamente ruim, e acho que a ideia de que o sindicato tenha que mostrar serviço para ganhar o seu dinheiro, né, faz sentido, mas você não pode fazer isso de uma hora para outra, e aí o resultado foi ruim para todos, tá? E só para vocês entenderem, claro que você não estudou isso ainda, Beatriz, e um dia você vai estudar e vai ver que o direito do trabalho é magnífico, fantástico, né, Matheus, um negócio muito bacana. É, você vai ver que existem realmente condições que são essenciais que passem pelo sindicato. Então, hoje a negociação sindical não é mais uma coisa que interessa só aos empregados, é uma coisa que interessa muito também às empresas, para ter coisas como banco de horas ou participação nos lucros, que são ferramentas absolutamente essenciais para a sobrevivência das empresas. Tá? Então, assim, eu tenho dúvidas quanto eu tenho dúvidas não, eu tenho convicções quanto a partes da reforma trabalhista. Acho que tem coisas boas e coisas ruins. Não acho que ela é inconstitucional, tá sendo muito honesto com vocês. Eu não vejo inconstitucionalidade na reforma trabalhista, porque eu acho que ela é condizente com aquilo que está na Constituição, nos artigos 7º, principalmente, aí no artigo de competência. Não vi nada ali que eu falei: isso aqui é claramente inconstitucional. Eu acho que talvez você possa dizer que seria inconstitucional a ideia de você eliminar completamente o custeio dos sindicatos, porque os sindicatos são essenciais e deveriam ter autonomia. Mas nem isso foi levantado. Eu acho que a questão ali não era constitucionalidade, era a operacionalidade do sistema. Nenhum sistema sobrevive se você corta de uma hora para outra a sua fonte de receita de 1.000 para zero, né? Você corta 100% da fonte de receita. Porque, na verdade, muito poucos empregados concordaram em fazer essa autorização prévia. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, mas eu fico à disposição se você tiver alguma pergunta adicional sobre o tema. Não respondeu, eu ia inclusive completar perguntando se você concordava dela ser constitucional ou não, mas você respondeu que você acha que ela é constitucional. Então, eu vou passar para a próxima pergunta. Tá. Durante os últimos anos, tornou-se recorrente a utilização do termo uberização do trabalho para descrever contratos independentes de trabalhadores que utilizam uma plataforma online como intermédio para realizar atividades econômicas, como a prestação de serviços. Na teoria, ele se coloca como um modelo mais flexível, pois o trabalhador presta serviços conforme sua demanda e disponibilidade. No entanto, é criticado por trazer pouca segurança ao trabalhador e ao sistema trabalhista e previdenciário brasileiro. Luiz, a uberização do trabalho oferece mais pontos positivos ou negativos ao sistema trabalhista constitucional?
Eu acho que ela é paralela ao sistema trabalhista constitucional e ela é um desafio a esse sistema. Então, vamos começar por aí, né? O que a gente está falando? Eu acho que se não fossem os aplicativos, seriam outros meios, né? O que acontece é, de novo, nós temos um país muito desigual, com poucas oportunidades, com pouco investimento em educação para que você possa, de fato, qualificar as pessoas. Isso gera uma massa muito grande de trabalhadores pouco qualificados, concorrendo por vagas muito pouco ou muito mal remuneradas ou por um trabalho qualquer, né? Então, assim, quando a pessoa não tem qualificação e não tem um trabalho garantido, ela aceita o trabalho necessário para a sua sobrevivência. E aí eu acho que os aplicativos entram atendendo a essa demanda, né? Se aproveitando, entre aspas, dessa demanda, que é um grupo de pessoas com pouca qualificação, sem a capacidade de acessar um trabalho seletizado com todos os direitos seletistas, e aí você cria uma forma diferente de prestação de serviços. Essa forma é melhor ou pior? Eu acho que ela é a realidade, infelizmente. É claro que ela é pior do ponto de vista de direitos, você tem menos direitos. Existe hoje um projeto de lei no Congresso, né, para tentar introduzir alguns direitos super questionados, super. Esse sim, considerado até em alguns pontos que ele pode ser inconstitucional por causa da jornada de 12 horas, que ele prevê até 12 horas de jornada. Por outro lado, tem dados que são assustadores para mim, né, que eu estou há muitos anos nesse mercado e eu fui criado num ambiente de seletista ou não seletista, que é feita uma pesquisa por um instituto de opinião, um número que eu não me lembro qual é, mas um número preponderante dos trabalhadores em aplicativo não querem ser seletizados, não querem ter controle de jornada, não querem ter um contrato mais rígido e gostam dessa autonomia. Eu acho que existem vários trabalhadores de aplicativo com diferentes condições, né? Então, quando a gente estuda lá os requisitos do contrato de trabalho, você vai estudar, Matheus lembra, né, os requisitos. A gente fala, olha, pessoalidade, onerosidade, subordinação e frequência, né, uma continuidade. E tem um elemento de alteridade, que é um empregado, por definição, ele não assume risco, né? Ele não pode ter o risco da atividade. Então, quando eu olho, por exemplo, para um trabalhador de aplicativo num Uber, que tem um automóvel, eu acho que ele assumiu o risco do negócio completamente, né? Ele comprou, financiou aquele automóvel, se ele tem um acidente, ele tem que pagar, se ele tem uma multa, ele tem que pagar. Então, eu acho que nesse caso aí é muito mais difícil eu considerar essa pessoa um empregado. Tá? O que não quer dizer, gente, que ele não ser empregado seletizado, que ele não tenha direito ou não deva ter direito a normas de proteção. É isso que está sendo discutido no mundo inteiro. Tem uma diretiva na União Europeia que está sendo debatida agora, inclusive com ideias de você poder influenciar e, de alguma forma, limitar a operação do algoritmo. Então, isso tudo é muito importante. Eu acho que nesses casos de trabalhadores de aplicativos que têm um investimento maior, que têm alteridade, eu acho que eles não são empregados de forma alguma. Quando você olha para trabalhadores de aplicativo com investimento menor, sem o elemento da alteridade, eu acho que você vai ficar pendente de olhar subordinação. E aí, a subordinação é uma questão muito complicada. E aí, para alguém como eu, que não entendo o que é ou como funciona totalmente essa relação com os algoritmos, eu acho que o que se defende hoje é que existe uma subordinação ao algoritmo do próprio sistema. E eu acho isso difícil de entender ou de aceitar. Eu acho que, do ponto de vista puramente legal, dos requisitos do contrato de trabalho, você vai ter pessoalidade, você vai ter onerosidade, você vai ter não eventualidade, não é um trabalho eventual. Mas talvez você não tenha subordinação, né? Porque as pessoas têm pelo menos em tese, a capacidade de aceitar ou não aceitar o trabalho, trabalhar no horário que quiserem, fazer mais ou menos a sua rotina de trabalho, que muitas vezes, por causa da precarização, aí entra sim a precarização, porque você tem um contingente muito grande de trabalhadores não qualificados, e você tem esse contingente buscando trabalho a qualquer custo, esse qualquer custo muitas vezes gera uma remuneração que é muito inferior ao que seria o salário mínimo, que seria o mínimo, aquele que se chama de patamar mínimo civilizatório, né? Se é que a gente pode dizer que o nosso salário mínimo seria isso, não é? Mas se ter um valor mínimo civilizatório para essa população. Aí é uma questão, de fato, de mercado e regulação, porque, de novo, é esse mercado atuando
numa situação fática em que você tem um grupo muito grande de trabalhadores desqualificados, dispostos a aceitar um trabalho com menos direitos, porque é o trabalho que tem, e, por outro lado, gostando ou privilegiando essa, entre aspas, independência. Porque essa pesquisa que foi feita, foi até muito citada pelo próprio Lula, quando ele fez lá o discurso de, de sugestão desse PL que está no Congresso, falando, pô, mas eu estou assustado aqui que, eu não lembro se era 68% ou 78% das pessoas não queriam CLT. Então, assim, eu acho que hoje a sociedade está buscando o que é esse meio termo. Não sei se essa PL é o ideal. Eu, na verdade, nunca estudei ela com calma, não trabalho com essa área de aplicativos, então eu estou muito independente para não defender uma coisa ou outra. Eu acho que, eu acho, sim, aí como professor de direito do trabalho, estudioso do direito do trabalho, eu acho que não tem vínculo, honestamente, eu acho que não é um vínculo seletista típico, o que não nos isenta da obrigação de ter um patamar mínimo civilizatório para qualquer trabalhador. Né? Então, assim, como que você vai fazer isso se essa PL atende? Essa PL, pelo menos, ela coloca na história direito previdenciário, que é muito importante. Né? Se sofre um acidente, você tem as possibilidades de acessar a previdência, você tem aposentadoria. Então, assim, você é, onera aí o empregador ou o contratante para que ele faça uma contribuição para a Previdência, para que essa pessoa não fique totalmente à margem da Previdência e ela não sobre-onere o sistema do SUS, sem qualquer tipo de contribuição. Então, isso eu acho favorável. É o bastante? Não sei. Jornada de 12 horas? Puta, jornada de 12 horas é duro de engolir, né? Porque a Constituição. Aí você talvez tenha uma inconstitucionalidade desse PL, porque a Constituição fala claramente. A jornada de 44 por semana, 8 por dia, e as exceções estão na lei. São poucas leis que têm exceção, como lei de petroleiro e outras mais. Mas, a princípio, eu vou trabalhar só 8 horas por dia. Então, há dúvidas aí. Mais uma vez, se tiver alguma complementação, por favor, me pergunta, tá? Bom, obrigada. Eu gostaria de acrescentar a informação que é alarmante a crescente onda de violência e golpes com tais trabalhadores, sendo recorrentes os casos que chegam aos noticiários. Em 2023, por exemplo, um motorista de aplicativo foi esfaqueado após um casal de passageiros o assaltar. Como compatibilizar esse modelo com os mandamentos de segurança do trabalho? Vamos lá. É, A gente está falando de duas coisas diferentes aqui, tá, Beatriz, no meu entender. Eu acho que os elementos de segurança do trabalho, numa situação. Vamos pensar não no motorista de aplicativo, mas em qualquer motorista, tá? A segurança do trabalho que o empregador tem que dar a esse motorista é o treinamento adequado, qualificação adequada, um automóvel com manutenção, com tudo funcionando, tá? É, Esses incidentes de violência urbana, eu acho que saem um pouco da esfera do empregador, né? Na medida que o empregador ou o tomador de serviço, enfim, ou aplicativo, quem você quiser chamar nessa história, ele não responde necessariamente por esses eventos, que são eventos terríveis, né? De violência, como enfim, é algo muito questionável, né? Até que ponto o tomador de serviço ou o dono do veículo, né, ou que seja, seria responsável por isso. Então, eu acho que isso não é um tema que fale com a segurança do trabalho, sendo muito honesto com você. Eu acho que a segurança do trabalho se encerra na segurança dos equipamentos que eu dou e em tomar todas as providências para que aquele serviço que eu estou contratando, seja ele um serviço seletista ou um serviço não seletista, ele tenha todos os elementos para ser seguro para a saúde do empregado, né? Seja saudável, né? A parte de saúde e seguro a parte de segurança. Mas eu não consigo ver a transferência para o empresário privado das vicissitudes de uma capital ou de uma cidade violenta, né? Então, assim, isso eu acho difícil. A não ser que seja alguma coisa muito específica em que eu possa falar, olha, isso é tão recorrente, isso é tão previsível que você deveria ter feito alguma coisa. Mas isso é uma situação que eu acho que é excepcional, não é a regra, é a exceção. Bom, concordo. Terceira pergunta. Uma das discussões mais fortes sobre o direito trabalhista é a discussão sobre a licença maternidade e paternidade. Uhum. Em meio às discussões sobre a igualdade de gênero no trabalho, tais direitos foram usados para justificar a não contratação de mulheres ou então reformulados por outros países, como Portugal, para se construir uma forma mais justa de participação na vida familiar. Luiz,
Nessa complexa relação, você considera que a lei brasileira precisa de avanços na garantia de igualdade das relações de trabalho? E como avançar? Bom, Beatriz, você é mulher, né? Então, eu acho que antes da gente falar da lei, a gente tem que falar da sociedade, porque a lei reflete a sociedade. Então, a sociedade brasileira precisa de muitos avanços no tema de igualdade de gênero, muitos, né? Então, assim, ainda existem pessoas, empresas, empresários ou empresárias que claramente acreditam que contratar mulheres é pior do que contratar homens pelo simples fato de que as mulheres ficam grávidas e tiram licença maternidade. Então, assim, numa sociedade em que isso é dito e aceitável por alguns grupos, você vê é, como nós estamos distantes de um consenso para ter uma legislação mais avançada. Existem estudos pelo mundo afora, isso é uma coisa que está sendo discutida enormemente em empresas, mas aí eu digo, né, e só fazer um parêntese que eu acho que é importante, por tudo que a gente falou até agora, desde o início. Existem empresas e empresas. Eu convivo muito com juízes do trabalho, com quem eu converso, e eles falam para mim assim: olha, você vive numa bolha, você trabalha num grande escritório, e clientes que são clientes estruturados, muitos estrangeiros. Pelo menos os seus clientes querem cumprir a lei. Então, assim, dentro desta bolha onde eu vivo, que não é o resto da bolha, o que está fora da bolha são empresários muito menos conscientes, muito menos cuidadosos e que não pretendem cumprir a lei, pretendem fazer o mínimo possível. Isso acontece em muitos lugares. E por isso até que muitos juízes falam a nossa reação e a nossa postura protetiva é porque a gente vive aqui no nosso dia a dia um show de horrores, mas saindo desse lugar do show de horrores e indo para a bolha, na bolha se discute muito hoje, e existem estudos muito sérios dizendo que é bom para as empresas, dá mais lucro, dá mais dinheiro, promove o crescimento de empresas ter mais mulheres e mais mulheres em cargos de gestão. Então, isso é uma coisa que está sendo muito discutida em todos os lugares. No meu escritório, no vários clientes, é uma coisa muito bacana. É ainda uma discussão teórica, não está refletido no dia a dia de muitas empresas, algumas já evoluíram mais. E para você fazer isso, você tem que entender que mulheres e homens são diferentes. Né? Ou seja, não adianta você dizer que você vai tratar igualmente, você vai tratar desigualmente os desiguais. Né? Você vai ter medidas e tratamentos e evoluções diferentes. Então, assim, se você quer que uma mulher tenha uma vida plena e ela decide porque é do desejo dela e do seu parceiro ou da sua parceira ter um filho, né, engravidar e ter um filho, ter a gestação e ter a licença que pode ser de até 6 meses, que afasta ela 6 meses da empresa, você tem que criar formas dentro dessa empresa para que isso não a prejudique. Isso não está feito no Brasil hoje. O que acontece hoje, e na área em que nós vivemos, eu estou num grande escritório de advocacia, o nosso olhar para trás e tentando não repetir para frente é como no passado nós prejudicamos as advogadas mulheres na sua carreira, nas firmas, a minha e todas as outras, no momento em que elas ficaram grávidas. Como a gente nota que no momento em que as advogadas ficam grávidas lá pelos seus 30 e poucos anos, tal, elas têm um stop na sua carreira, né? Elas têm um andar para trás. E o que isso gera? Menos sócios, menos mulheres nos cargos de gestão. E aí, hoje, uma grande crítica que é essas empresas estão menos preparadas para crescer e evoluir, porque está provado que essa diversidade, essa quantidade importante de mulheres em cargos de gestão é um diferencial positivo. Então, assim, a legislação brasileira é reflexo da sociedade brasileira. Ela está anos-luz atrás. Andou-se para frente? Sim, você teve essa legislação nova agora, da igualdade salarial, as empresas tiveram que fazer um estudo, que publicar nas redes sociais. Vamos ver como é que isso vai andar. A iniciativa é boa? É boa. Tem que ser melhor decantada? Claro que tem. Você não pode implementar uma coisa de uma hora para outra e querer que ela funcione. Vamos ver como é que o governo vai agir com os dados que foram gerados. Até hoje o que se fez é uma legislação que obrigou as empresas a divulgar os dados que estão no E-Social e mostrar a sua fotografia hoje. O que eu tenho de homens e mulheres em mesmos cargos e qual é a diferença salarial. Isso já é um passo importante. Mas eu acho que a gente vai ter que evoluir como sociedade para evoluir como legislação. Não uma coisa puxar a outra. A sociedade evolui primeiro, a legislação vem depois. Eu acho que a nossa sociedade ainda é muito, muito conservadora e muito machista mesmo. Né? Ou seja, ela não conseguiu ultrapassar básicos elementos para a inclusão de mulheres nas empresas de uma forma geral. Algumas exceções existem, tem várias empresas que deram saltos de qualidade, mas é um caminhar. O que eu acho é que dentro da bolha, nessa bolha que eu te falo, de grandes empresas, grandes escritórios, estruturas multinacionais e tal, existe uma grande pressão exercida até mesmo por clientes para que você mostre os seus esforços
de igualdade de gênero, que eu acho positivo. Mas, de novo, é uma bolha e a gente vive num país. Isso aí eu estou falando só dos hipersuficientes, né? Ou seja, a massa de trabalhadores brasileiro está dentro de uma realidade em que isso não é permeável a essa realidade. Essa discussão sequer existe, para ser muito sincero com você. Mas em determinados lugares ela existe, ela está evoluindo. Bom, eu gostaria de acrescentar a informação de um recente julgado no STF que decidiu que a mãe não gestante em união homoafetiva tem direito à licença maternidade, porém no período equivalente ao da licença paternidade. O que o senhor acha sobre essa decisão? Essa decisão ela é muito interessante, eu ia dizer engraçada, mas não é exatamente graça, ela é curiosa, pelo seguinte, o que eu estou fazendo, né? Eu estou pegando lá o meu Supremo Tribunal Federal, formado basicamente por homens, e eu estou equiparando o casal homoafetivo ao casal heterossexual. Então, assim, eu tenho um casal homoafetivo, duas mulheres, e uma geriu e deu à luz ao filho. Essa vai ter a licença maternidade da mãe. A outra vai ter a licença maternidade do pai, porque eu estou equiparando essa mulher ao pai, porque ela não geriu. E aí, pouco importa qual é o acerto dessa família e qual é a definição. Por outro lado, existe uma questão econômica, né? Porque aí eu estou dizendo o seguinte: olha, uma pessoa vai ter 6 meses de licença, a outra vai ter a licença paternidade, que é curtinha. Então, eu desonero as empresas. De alguma forma, eu já ouvi alguém falar isso, seria, entre aspas, uma proteção aos casais homoafetivos, porque na medida em que eu tiver um casal homoafetivo, que eu estiver estendendo licença maternidade de 6 meses para cada um deles, eu torno a empregabilidade dessas pessoas menor. Porque eu agora vou dizer, putz, agora eu vou ter essa pessoa aqui que não vai sequer gerir, mas eu vou ter que estender a ela esses 6 meses. E a mesma coisa você poderia aplicar aos casais homoafetivos homens, né? E aí, gente, as variações são tantas, né? Hoje a gente vive num mundo que, de fato, as variações são tantas. Você tem pessoas trans, você tem pessoas não binárias. Aí, como que você vai fazer isso? Eu acho que é uma tentativa de boa-fé do Supremo de encontrar um meio termo. Ela é feliz? Não é feliz, né? Porque ela está tentando encaixar o quadrado no triângulo, né? Ela está tentando pegar aquilo que eu já tenho e replicar para uma relação que é mais complexa. Qual a solução? Eu não sei. Nessa hora, se eu fosse ministro supremo, eu não saberia o que fazer. Tá? Porque eu não acho que é o caso de você simplesmente estender a licença maternidade para os casais homoafetivos de forma absoluta, mas, ao mesmo tempo, eu acho que você não pode tratar uma mulher numa relação homoafetiva como você trata o homem na heterossexual, porque é diferente. Né? De novo, as relações culturais elas são muito mais dinâmicas do que a legislação ou até a capacidade dos tribunais de entenderem e reagirem. E, de novo, o Supremo Tribunal Federal é um bando de homens. Hoje eu tenho uma mulher, né? Hoje eu acho que a Carmen Lúcia é a única. Naquela época eu tinha a Carmen Lúcia e a Rosa, então dois em 11. Então é uma população eminentemente masculina e eminentemente mais velha. E eu falo de cadeira, porque eu estou lá na idade deles. Então, pessoal, acima dos 60 anos, eu estou com 58, e que vem de uma história muito conservadora, em que tudo isso era muito. Isso era muito não visível, né? Você não tinha visibilidade, aceitação e conversa aberta de relações homoafetivas, que hoje estão até esse mesmo Supremo que aceitou, fez, tem lá umas pessoas que foram importantes, o próprio Barroso foi advogado de um caso importante de relação homoafetiva antes de ir para o Supremo. Ótimo, bacana, mas temos longo caminho para percorrer para encontrar os nossos equilíbrios. Né? E como são relações que a gente não entende completamente como sociedade, não decifrou completamente, a gente tem que debater. Tem que debater e ver o que é razoável fazer, de uma forma que você consiga acolher os casais e criar nova jurisprudência. Mas o que é ruim que o Supremo fez é que ele quis pegar uma coisa pronta e replicar aqui. Não, essa mulher aqui é a mulher, essa mulher aqui é o homem. Isso é meio artificial, né? Talvez fosse a solução possível naquele momento, mas boa ela não é, né? Sim, eu concordo. Eu gostaria de realizar a última pergunta. A pandemia do coronavírus revolucionou o ambiente de trabalho, ampliando a possibilidade do teletrabalho ou do trabalho remoto. Nesse sentido, muitos dos trabalhadores que antes deveriam sair de casa para trabalhar em escritórios, agora podem fazê-lo de suas casas. Esse novo modelo auxilia na disposição de tempo do trabalhador, porém envolve complexos desafios, como o cumprimento de horários e a repartição de custos no trabalho.
Luiz, como você avalia essas mudanças de trabalho e é necessária uma nova regulação para esse tipo de trabalho? Então vamos lá, Bia. O Matheus vai lembrar, muito antes de pandemia, muito antes de tudo, eu já era um grande defensor do trabalho remoto, né? Eu fiz um estudo, eu fui a um congresso nos Estados Unidos há muitos e muitos anos atrás e vi uma apresentação, fiquei encantado e trazia até numa aula os dados dessa história, né? Que era assim, putz, o que você economiza como sociedade de dinheiro quando as pessoas não precisam sair de casa é inacreditável. Você mexe com poluição atmosférica, você mexe com o número de carros na rua, você mexe com custo de transporte, com custo de alimentação, com custo de vestuário. Então, assim, eu acho isso revolucionário, maravilhoso e magnífico. Acho mesmo, tá? Eu acho que a vida das pessoas que têm a possibilidade de trabalhar remotamente melhorou muitíssimo. Eu hoje trabalho num sistema híbrido, em que eu fico 3-2 ou 2-3, não importa, e eu acho fantástico. Né? Eu posso trabalhar de qualquer lugar que tem uma internet. Então, isso eu acho de fato fantástico. Eu acho que foi uma revolução de produtividade, uma revolução de qualidade de vida, e eu acho que é principalmente benéfico primordialmente benéfico para os empregados, a não ser, de novo, a gente acaba sempre conversando sobre a bolha onde a gente vive. Né? A não ser que você seja uma pessoa que mora numa casa muito pequena, em que a internet é muito ruim, que tem muita gente naquele cômodo, que você não consegue se concentrar. Eu tenho estagiários aqui no meu escritório que são bolsistas de faculdade, alguns são bolsistas da PUC e alguns moram na Rocinha, que eles vêm todo dia ao escritório. Porque eles falam que o ambiente que eles têm aqui, que tem ar-condicionado, internet, é, água, é perfeito, e eles não vão ter isso na casa deles. Então, obviamente que isso tudo, de novo, a gente acaba sempre conversando sobre a bolha. Como o Brasil é um país grande demais, mesmo o número de pessoas na bolha é um número significativo. Porque você pega quem que hoje tem uma casa com possibilidade de internet, com possibilidade de um local de trabalho relativamente adequado, prefere. Então, você tem as duas questões que você falou, que são as principais. Eu coloco uma terceira, que é saúde e segurança, que eu acho muito complicado. A gente fazia uns exemplos em sala de aula. Eu dei aula de direito de trabalho há 16 anos, era divertidíssimo. E uma das provocações era essa: o que você faz, por exemplo, quando você dá para o seu empregado uma verba para que ele compre? Isso é antes da pandemia, tá? Então não existia lei. E a nossa hipótese é dar para o empregado uma verba para ele comprar mesa, cadeira, ergonomia, direitinho, ar-condicionado, piriri, e aí você não fiscaliza esse local de trabalho, porque é a casa do cara, a casa da moça, e você descobre depois que essa pessoa não comprou a mesa, não comprou a cadeira, ela senta numa caixa de fruta velha e tal, e gera uma série de doenças. Como é que fica isso? Tá? Eu acho que a gente já evoluiu dessa história, eu acho que hoje existe mais regulação, eu acho que a regulação não é ruim. Eu discordo um pouco da posição dos tribunais de que você pode abrir mão do custo por contrato, ou seja, o custo adicional de trabalhar em casa pode ser algo que fique inteiramente no empregado. Eu acredito muito no equilíbrio e num certo quiprocó dessa história, que é o seguinte: se eu sou empregado e trabalho em casa 100% do meu tempo, eu não tenho mais o custo de transporte, eu reduzo significativamente o meu custo de vestuário e eu reduzo significativamente o meu custo de alimentação. Tá? E provavelmente vou me alimentar melhor em casa. Então eu tenho uma economia aqui. Por outro lado, eu aumento o meu custo de eletricidade, eu tenho que ter uma internet de banda larga e, eventualmente, alguns equipamentos. Estou falando até de ergonomia, porque eu acho que os equipamentos telemáticos, computador e tal, isso tem que ser fornecido pelo empregador, não há nenhuma dúvida. Eu acho que essa conta tem que ser feita, Bia, tem que ser feita de forma correta. Tá? Então, assim, eu acho que não pode ter ônus para o empregado trabalhar em home office. Por outro lado, eu acho que é muito bom para o empregado trabalhar em home office. Eu sou a favor do sistema híbrido, porque eu acho que não há, nada substitui o contato pessoal, nem que seja 2 dias por semana ou um dia que seja. Né? Eu tenho amigos que trabalham uma vez por mês, eles se encontram. Mas esse dia é uma festa. Né? É o dia que você quase não trabalha. Você vai lá só para conversar, bater papo, tomar café. Eu acho uma vez por mês pouco. Tá? Eu adoro vir ao escritório 2, 3 vezes por semana e encontrar as pessoas. É mais produtivo? Não, é menos produtivo. Eu sou muito mais produtivo em casa. Onde eu consigo começar a hora que eu quero, sem ter que ficar meia hora no carro para chegar aqui, onde eu não tenho 40 minutos para voltar para casa, onde eu almoço em 20 minutos se eu precisar, e ninguém me interrompe porque eu tenho um local adequado para trabalhar. Mas, então isso eu acho que é bacana. E controle de jornada, que é um outro ponto, assim, controle de jornada, o dia que você estudar direito do trabalho, você vai ver que controle de jornada é o maior problema do direito do trabalho, porque o direito não conseguiu definir claramente aonde que você cruza a linha, quem tem direito a controlar a jornada, quem não tem. A definição é horrivelmente ampla e é ela que gera
a maior parte do contencioso que existe no país. Se você quiser diminuir o contencioso no país em direito do trabalho de uma hora para outra, crie uma regra clara de quem tem direito e quem não tem direito à hora extra. Essa regra é muito ruim. Então, assim, hoje o que você tem é que quem trabalha em home office tem que controlar a jornada também. Né? Então, aquela ideia de que seria liberar geral para a jornada em home office, ela acabou porque tem abusos. Tudo no direito do trabalho é reação a abusos. Eu não posso colocar uma pessoa para trabalhar em casa e porque ela está em casa, ela trabalha 14 horas por dia. Não posso. A gente teve muitos casos de burnout durante a pandemia, porque e aí a pandemia era um sistema extremo, em que eu fico 100% do tempo em casa, em que as pessoas tinham dificuldade de fazer de traçar linha, né, de divisão entre tempo meu e tempo do trabalho. Todos nós tivemos isso. Né? E aí a gente foi aprendendo a criar mecanismos. Tem uma hora que eu tenho que parar e eu vou ler um livro, eu vou ver uma série, eu vou fazer alguma coisa para. Né? Eu tinha uma coisa durante a pandemia que às vezes eu queria ir para a piscina. Eu moro numa casa, então assim, eu precisava daquele tempo porque ali não tinha limites, né? Então você não pode ficar 12, 13 horas fazendo isso. Então, criou-se. Eu acho que o controle de jornada é necessário e está sendo feito, e eu não vejo aí um grande problema. Eu acho que o problema do controle de jornada não tem a ver com o trabalho remoto ou o trabalho presencial, tem a ver com a legislação de controle de jornada, que é um lixo. Né? Um lixo, é uma coisa absolutamente imprecisa e que só gera conflito. Resolvendo para um lado, resolve para o outro. E a questão de custo, eu acho que o custo não pode ser repartido com o empregado. O custo tem que ser primordialmente do empregador, mas eu acho que você tem que colocar na equação as economias do empregado, porque elas existem, elas são reais, né, e elas podem ser capturadas por todo mundo. Bom, nesse mesmo aspecto, verifica-se uma outra mudança ocorrida recentemente no ambiente do trabalho, que está relacionada ao compliance, isto é, na minuta de políticas de ética e condutas de uma empresa. Um dos exemplos mais corriqueiros é em relação ao uso de ferramentas de trabalho, como o computador e o celular, e o debate sobre a privacidade desses aparelhos. É possível esperarmos uma mudança legislativa que trate desse assunto? Eu honestamente acho desnecessário, Bia. O que você tem hoje ah, e todas as empresas têm isso, eu acho muito razoável. Ao você entrar numa empresa, você assina um termo ou adere a uma política que diz, olha, você pode usar à vontade o computador da empresa, ou o celular da empresa, ou o tablet, o que se tiver. Ao fazê-lo, você abriu mão do seu direito de privacidade. Portanto, fique sabendo que tudo que você fizer nessa máquina vai ser acessível por mim. Nesse momento, você resolveu se você vai ou não utilizar para questões pessoais. Né? E se você resolver que vai utilizar para questões pessoais, seu próprio risco, você foi avisado antes, é maior e você é vacinado. E não há nada que impeça. Porque assim, eu tenho que poder, como empresa, no momento em que eu tenho, por exemplo, uma denúncia de que um grupo de pessoas está desviando dinheiro ou está fazendo alguma coisa errada, poder acessar computadores e olhar e-mails. Se a cada vez que eu for fazer isso eu tiver que segregar ou entender o que é pessoal com o que é da empresa, corporativo, eu vou inviabilizar esse trabalho. E esse trabalho é fundamental nessa área a área de compliance, que é horrível esse nome, né? Na verdade, a área de integridade corporativa, né? Ela é uma área que virou uma enorme área do direito depois da Lava Jato. Virou. A gente faz hoje investigações de integridade com muita frequência. E elas começam revendo 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil e-mails, com procedimentos específicos para isso. E para isso eu tenho que poder acessar. E eu tenho que poder acessar. Óbvio que as pessoas deveriam, e na maioria das empresas organizadas isso acontece, elas já assinaram esse termo dizendo, olha, eu concordo que quando eu uso o meu computador, ou o meu laptop, ou o meu celular, ou o meu tablet, que é dado pela empresa, com o servidor da empresa, para fins pessoais, eu abri mão da minha privacidade. Então, você tem a opção de não usar para isso. Tá? E, obviamente, quando você faz uma investigação, os investigadores têm que ser extremamente bem treinados, porque para o bem ou para o mal, você encontra um monte de fofoca, um monte de informação bacana, que pode fazer a festa nas redes sociais ou mesmo nos seus grupos de WhatsApp, e você tem que não utilizar. Né? Então, assim, há casos, eu também dei esse exemplo em sala de aula, de uma investigação em que os investigadores encontraram informações de um caso extraconjugal de duas pessoas numa empresa, não conseguiram se conter, porque a fofoca era boa demais, e divulgaram, e as duas pessoas entraram com ação contra a empresa e ganharam danos morais, com todo o direito que elas tinham. Porque, enfim, não importa se está certo ou errado, o julgamento moral não cabe. Fato é, aquilo era uma questão privada deles, o acesso àquela informação era legal, mas a sua divulgação posterior totalmente ilegal. Então também tem isso, né? Ou seja, como você trata a informação. Então eu não vejo nisso
um problema desde que as empresas tenham as ferramentas corretas de adesão a essas políticas. Tá ótimo, obrigada. Foi só isso. Em nome do podcast Constituição em Debate, gostaria de agradecer a sua presença e perguntar se você deseja fazer alguma sugestão de leitura ou recomendação. Nossa, em direito. Olha, desses temas que vocês falaram, tem muita, muita coisa para ler. Eu não tenho nada que eu vá sugerir aqui imediatamente, mas eu acho que vale muito a pena, para quem tiver interesse em direito do trabalho, ler o que foi escrito após a reforma trabalhista, porque a discussão é muito rica. E, como vocês sabem, eu tenho hoje uma constitucionalização pelo próprio Supremo do direito do trabalho, né? O Supremo está decidindo questões trabalhistas. Desde 2016, o Supremo vem se interessando no tema de direito do trabalho e fazendo cada vez mais revisão de decisões do TST. Então, acho que para um estudante de direito hoje, o que eu sugeriria é entender esse conflito existente, que é um conflito positivo na minha cabeça. Eu acho que ele vai gerar uma síntese interessante entre a Justiça do Trabalho e o Supremo Tribunal Federal. Nem sempre um ou outro tem razão. E por isso que é bom, né? Não é uma coisa binária, é uma coisa muito múltipla. Eu diria que vale muito a pena observar isso, né? Tem muita coisa sendo escrita sobre isso, até mesmo nesses blogs jurídicos, Jotas e Conjures e Consultor Jurídico e tal, que são coisas interessantes. Obrigada a todos os ouvintes. Eu sou Beatriz Lanova e fui mediadora desse debate. Obrigada.